Quando eu tentei, não me abati. Quando eu errei, não me rendi. Por onde andei, o que eu vivi. Quando aprendi, vim, vivenci. Tô montando meu império, fazendo história. Vejo motivos pra parar, mas nenhum me vence. Viva a vida como um rei, conquistador. Cada momento de fracasso é só suspense. Pura observação, tipo Sun Tzu. Arte da guerra pra fazer o que for improvável. Acumulando experiência, minha vivência me torna super poderoso, tipo herói da Marvel. Quem sabe tudo que merece não vê fim. As críticas são como bala de festim. Minha certeza é um colete à prova de balas. O campeão tá nesse jogo, então abram alas. Melhor da quadra me conhecem como MVP. Pensaram que eu tava acabado, mas eu tô aqui encabeçando essa campanha. Minha façanha vai ser lembrada por 1000 anos depois que eu sumi. Eu vi pessoas nesse mundo, conheci milhares daqueles que só passam fome atrás que tem internos. Nada muda quando morrem, sua grana fica. Mas os com uma vida rica serão eternos. Quer me ver poder fazer mal pra quem me acompanha, ou fazer tudo pra impedir o que tô planejando. Eu vejo como o tempo passa, minha fala massa. Quem não tiver a mente forte só tá se enganando. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Shinobi Fanfics. Hoje eu vim para trazer a continuação da fanfic que seria Eu em One Piece, capítulo 3. Quando os bandidos entraram, seu chefe imediatamente começou a alegar que queria sake. Pena que entre Jack, Shanks e Azop. Eles terminaram. O último Shanks manteve seu comportamento de cara gentil e descontraído, embora seu comportamento real seja quase o mesmo, e tentou acalmar as coisas, e o bandido apenas o insultou e esmagou a garrafa vazia de sake na cabeça do ruivo. Os nakamas de Shanks ficaram em silêncio por 1 minuto. Era óbvio que eles viram o rosto do capitão com seu sorriso amigável, então eles relaxaram e começaram a rir. O líder dos bandidos deixou o local com seus homens, mas não percebeu que tinha Jack pendurado atrás dele. Eu estou começando a perder o respeito por você, Shanks. Não quis dizer isso, mas precisava ganhar tempo, para que Jack pudesse fazer o que sabia fazer de melhor. Shanks, Luffy, você ainda é uma criança, às vezes. Ele parou de ouvir um grito do lado de fora do bar. Jack trabalha rápido. Todos nós saímos e vimos o que parecia ser um ato de circo ou uma cena de um filme de comédia. Jack pulou na cabeça de cada bandido. Os outros, ou seja, todos menos aquele em que ele estava, tentaram acertar ou atirar nele, mas Jack pulou de um para o outro. Então eram ataques ao ar ou ao assento temporário do macaco. O líder do grupo estava arrancando os cabelos por causa de Jack. JB, eu odeio. Ele atira em Jack, mas ele se esquiva e fica na cabeça de um bandido aleatório. Ele atira novamente, mas Jack se esquiva dele milagrosamente também, o bandido aleatório. E isso. Ele atira de novo e Jack se esquiva novamente. Droga. Ele atira de novo e Jack se esquiva mais uma vez. Monkey. Agora se ele tivesse acertado, mas como Jack agora era um macaco de borracha, seu corpo se esticou, para então se contrair e voltar a bala do jeito que veio. O líder dos bandidos se abaixou a tempo de desviar da bala, e agora ele tinha uma expressão de incredulidade no rosto. JB, que tipo de macaco é esse? Eu, não é óbvio, macaco prego de borracha, respondi. Jack parou de tocar e voltou para mim, subindo e se acomodando no meu ombro. Então Jack estende a mão para mim e eu coloco a minha perto da dele, e Jack abre a mão, de modo que uma bala não utilizada cai dela. Eu, muito obrigado Jack, agradeci, peguei na bainha da Emma, e comecei a desembainhar ela. Bem, é hora de eles irem, eu disse com um sorriso enquanto caminhava em direção a eles. JB, filho, você acha que porque temos uma arma vamos ter medo de você? Ele disse depois de sair do tremor que Jack lhe causou. Eu, da sua arma? Não. Ao invés do que eu posso fazer com a minha espada, eu dou um corte no ar e fazendo com que o ar se quebre, com atingindo o raspão o líder deles e destruindo um pedaço da floresta. Os olhos do chefe dos bandidos se arregalaram, primeiro de surpresa, depois de descrença e, finalmente, de malícia. JB, tragam-me a criança. Com esse poder que ele tem poderíamos ser ricos apenas roubando uma ninharia diária, disse aos seus homens, que se aproximaram de mim. Meus pensamentos, e Shanks entrando no modo badass em 3, 2, 1. E o resto é igual à história original, os bandidos derrotados, o chefe dos bandidos sendo comido pelo rei do mar. Shanks com um braço a menos, a promessa,
e Shanks me dá o icônico chapéu de palha. Depois de tudo isso me fez pensar no que fazer agora, já que obviamente eu tive que treinar e aprender a usar bem a minha Akuma no Mi, mas também existem outros fatores, como deixar certos eventos acontecerem, a quase morte de Sabó, Ace virando pirata, a morte de Ace e Shirohige em Marineford, etc. Além disso tem também o fato de que poderia e não poderia ser, se eu jogasse muito pau, poderia fazer a marinha mandar a Akainu para mim independentemente do ponto na história que eles me enviaram, era mais do que óbvio de um dos meus nakamas acabaria morto, e o que mais me fez que mais pensar, meus futuros nakamas, obviamente Zoro, Nami, Sanji, Usopp, Chopper, Robin, Frank, Brook e Jimbe estavam na lista, mas também me fez pensar que estas poderiam ser adicionados, como o Bonchan ou o Pedro, obviamente salvando os dois, ou até mesmo convencendo a Vivi a ficar na bando. Há também o fator antagonista. Ele poderia fazer o papel de Luffy e só derrotar os vilões de plantão, ou poderia matar aqueles com bom Akuma no Mi para depois dar luz aos meus nakamas. Muitas coisas para fazer e embora agora tenha tempo para planejar, acho que não sou capaz de tudo. Mas de repente uma ideia selvagem aparece e se eu pudesse ter mais de um navio, se eu tivesse mais de um navio, eu poderia colocar meus nakamas em um e assim se eu tivesse que estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, eu poderia enviar algum nakama no meu lugar, eu também poderia ter mais nakamas, tendo mais espaço. Eu tinha que provar minha teoria, então procurei pela cidade até encontrar o que estava procurando. Uma loja com modelos de navios em garrafas. Ou como seria se o que ele havia planejado desse certo, uma frota inteira de navios para carregar em garrafas. Entre na loja e falei com o dono. Eu disse a ele que os barcos em garrafas que ele tinha na vitrine me chamavam a atenção e se ele pudesse me ensinar como fazê-los. Ele aceitou, e se eu combinasse o que ele me ensinaria, com o que ele sabia sobre navios graças ao Frank, tanto no manga quanto no anime ele dá dicas de como construir ou consertar navios, e com as ideias de navios que ele tinha, eu teria um dos dois requisitos de uma frota no bolso, então só faltaria outro, ou aquela tripulação, mas isso seria consertado em Dressrosa, ou talvez mais cedo se eu jogasse bem as minhas cartas. Depois ele me dará um de seus modelos e combinaremos que ele vá uma vez por semana para que possa me ensinar. Levei a maquete para o mato, para ninguém me ver, e ele me colocou para trabalhar. Eu, Gura no Mio para quebrar algumas árvores e com a ajuda da Amino Abakiri para cortar as madeiras do jeito que eu quero. Eu, parte 1 completa, agora parte 2, Jack saiu do meu ombro e pegou uma pedra, depois bateu na garrafa até conseguir quebrá-la, ok. Vamos para a parte 3, assim que o modelo estava livre da garrafa, Jack foi ao leme e começou a movê-lo, fingindo que era o timoneiro do navio, que com seu tamanho atual poderia encher quase 4 crianças, embora devido ao tamanho do leme, Jack teria que ser o timoneiro sim ou sim. Passeio. Resto do dia montando e desmontando o barco, tudo para saber desenhar o meu depois, além de procurar peças reais para substituir as do modelo. Quando escureceu saí da floresta, deixando o meu trabalho para depois, e fui procurar a casa de Dada. Quando cheguei, a primeira coisa que fiz foi achar uma cama e dormir, e Jack também fez o mesmo, pegando uma cama de graça para ele. Salto no tempo chegou o dia de sair para o mar e começar com as aventuras loucas. Vou resumir o que aconteceu durante esse tempo. Conheci Saboy e Ace, acontece que a cama em que eu dormia era deles, então de madrugada tivemos uma breve briga, e então encontrei Sabó no meu projeto de barco, tentando tirar para o mar para ver se flutuava. Nos tornamos amigos e depois irmãos. Aprendi a construir barcos graças ao homem da oficina, embora ainda precisasse de um carpinteiro de verdade, porque não é brincadeira, esses modelos sobreviveriam além da Grand Line. Isso me deixou otimista, e pude recriar alguns barcos que eu queria e agora está engarrafado e pronto para ser usado na hora. Aprendi a usar melhor minha Akuma no Mi, agora podia usar com maestria e em perfeita harmonia com as minhas espadas e não pedi ao Gra para me mostrar o Okushikyo Aki, porque eu já sabia todos os tipos de Aki no avançado, só precisei praticar, pois isso só daria motivos para a marinha me jogar em um de seus figurões assim que chegar à Grand Line e não me vejo lutando com o almirante. Antes de chegar ao Novo Mundo, e uma vez lá, quem quiser vir, os que eu deveria ter medo são os Yonkous.
Peguei 2 bainhas novas para as minhas espadas. Depois de arrumar o essencial, era hora de dar o primeiro grande passo. Hora de começar, eu disse olhando para a costa, com Jack no ombro e com uma garrafa na mão, um barco estúpido e sensual. Eu escolho você. Eu gritei enquanto jogava a garrafa, e ela começou a crescer até atingir um tamanho maior que o Goimere e cair na água. Uma vez na água, tirei a ema da bainha e fiz um corte com aqui do armamento para quebrar o vidro, e, uma vez quebrado, o navio é revelado. O navio é de um projeto híbrido entre um galeão e um índio oriental, com um comprimento de 165 pés. 50.292 metros, o projeto torna um navio muito rápido com boa artilharia militar. Possui 32 canhões de 12 libras, 18 no convés de canhão e 14 no convés superior, 100 canhões na proa ou na popa, 3 mastros e pintura preta em todo o casco, com velas da mesma cor. O Pérola Negra, eu disse sorrindo pronto para ir, Jack. A minha pergunta, o macaquinho sorriu e levantou e baixou as mãos, um sinal que significava sim. Usando um pequeno barco, eu e Jack nos dirigimos para o nosso navio.